É meio-dia e ele caminha a passos pesados e lentos pelas ruelas do cemitério, um grande cemitério. É mês de agosto e o mês de agosto para ele também é muito pesado. E ele está ali se dirigindo para o cruzeiro do cemitério para depositar algumas velas, acendê-las, rezar, fazer suas reflexões e lembrar de seus antepassados, de todos, porque todos já se foram. O calor nesse horário é escaldante, mas ele não sente nada. Apesar disso, sopra também uma leve brisa que refresca um pouco. Porém, ele também não sente a brisa. Ele não vê a luz. Tudo é obscuro. Nada tem brilho. Tudo é preto e branco para ele. Ele não vê as cores, não sente o calor do sol, da luz, mesmo naquele horário em que os raios do sol são causticantes, ele não os sente. Ele chega no cruzeiro, deposita as velas, são apenas 8 velas. E também ele levou uma caixa de fósforo para acendê-las. Segundo as tradições antigas, nesse momento, não se usa isqueiros, apesar também dele estar fumando muito, um cigarro atrás do outro, muita fumaça de cigarro. Ele usa o isqueiro somente para acender os cigarros, mas as velas ele usa a caixa de fósforo. O cemitério está semideserto. Existem algumas pessoas próximas dele, só que ele não viu ninguém. Ele caminhou pesado, debaixo daquele calor, naquele horário, meio-dia, para acender suas 8 velas e não percebeu os que estavam próximo a ele. Na verdade, apenas 2 mulheres. De repente, ele sente alguém correndo. Ele ouve os passos de alguém correndo. Isso chamou a atenção dele e, por causa disso, ele olha. Agora ele olhou, agora ele percebeu que existem pessoas próximas a ele. Não tão próximo, cerca de uns 30 metros. Então ele olha, uma senhora bem vestida, com um guarda-sol preto, se dirigiu a uma moça, a Gari. Ela estava uniformizada, com sua blusa, com sua calça, com seu boné, naquele horário ali de sol forte, meio-dia de agosto, de verão amazônico. E a roupa dela, de tom amarelo queimado, adornada com aqueles detalhes que reagem à luz, principalmente à noite, mas também no horário de meio-dia, chamava muita atenção, porém nem isso ele percebeu. Ele apenas começou a perceber o movimento delas. Elas conversavam. E nisso, a senhora que veio correndo até a moça, que estava vestindo amarelo queimado, porque era Gari, a chamou. E assim elas foram a algum lugar, perto dali também. E ele continuou acendendo suas velas. A brisa soprando, ele só percebia porque ela apagava as velas quando ele as acendia. Ele riscava os fósforos e às vezes nem conseguia acender. E ele estava enfrentando isso naquele momento, essa dificuldade. Ele estava aos pés do cruzeiro, tentando acender as velas e não conseguia. E nisso ele fumava um atrás do outro. Era um cigarro atrás do outro. Quando ele conseguia acender as 8 velas, a brisa aumentava e apagava e de repente ficavam apenas 2, 3 ou 4 acesas. Então ele ficava nesse jogo com a brisa, debaixo daquele sol forte. Mas ele não percebia isso. Nem o sol, nem a brisa, nem as cores, nem os aromas, nem os sabores.
Ele apenas estava dialogando com a sua depressão. E por causa disso estava sob efeito dos depressivos. De repente ele ouve a voz. A voz falou com ele e disse assim, uma voz doce, suave, delicada, educada. Acenda suas velas ali para o lado direito do cruzeiro. Ali as suas velas vão se manter acesas. Ele ouviu, não olhou para nenhum lado, então começou a recolher as oito velas do local onde ele tinha as depositado e as levou para o lado direito do cruzeiro. Ali ele foi as fixando e ele percebeu que realmente havia muita cera de outras velas. Não foi difícil naquele horário fixar as velas, uma vez que são de parafina, de cera. E assim ele conseguiu acender todas e elas não apagaram mais. Quando ele terminou, ele olhou para o lado, ele queria saber quem foi que falou com ele. Desculpe. Ele não acreditava muito na espiritualidade, em coisas de outro mundo. E ele viu a moça, a Gari, vestida com a sua blusa, com a sua calça e com seu boné, couro amarelo queimado e com aqueles detalhes que reagem à luz, principalmente à noite. Ele olhou e agradeceu, olha, muito obrigado. Eu não tinha percebido você aí. Ela pegou e também pediu desculpas. Ela disse, desculpa então eu ter lhe interrompido, porque eu o vi querendo acender suas velas e também fazendo as suas preces, e resolvi alertá-lo, porque geralmente as pessoas acendem nesse local onde você o pôs agora, e aí as velas conseguem queimar normalmente. Era um local que não tinha uma corrente constante da brisa que estava soprando, mesmo naquele horário tão caloroso do dia. Já estava passando do meio-dia. Então ele pediu desculpa mais uma vez por não tê-la visto, porque ele chegou e não a viu. Se a viu, não falou com ela, não deu bom dia, não perguntou se estava tudo bem. E ela resolveu se despedir e já ia se afastando. Aí ele disse mais uma vez, eu agradeço por você ter me indicado o local. E desculpe por não ter falado com você. Nisso ela resolveu dizer para ele, falar para ele, contar para ele. E explicou, olha, hoje eu estou num dia diferente, porque eu trabalho aqui de segunda a sábado, todos os dias, e dificilmente alguém conversa comigo. Muitas pessoas vêm aqui, muitas pessoas vêm visitar os túmulos dos seus entes queridos, vêm para os sepultamentos. Muitas vezes vêm pessoas até para praticar certos rituais religiosos que se praticam dentro do cemitério, mas geralmente não falam comigo. E hoje eu estou surpresa. Assim ela estava contando para ele. E ele começou a ouvi-la. E ela foi explicando, né? Que a senhora que ele viu correndo, que foi na direção dela, foi pedir ajuda, porque ela estava no túmulo do marido dela, porque era uma viúva, a senhora. E quando ela depositou as flores e as velas que levou para o túmulo do marido, ela foi surpreendida pela presença de um inseto sobre a tampa do mármore do sepulcro. Era uma lagarta verde. E ela se assustou. Por isso ela saiu correndo e foi chamar a Gari. Assim a Gari estava contando para o rapaz. Então ela foi ajudar a senhora. Chegando lá, ela retirou o inseto e colocou longe do local onde a senhora estava. E a senhora começou a rir, ficou muito feliz, porque a senhora começou a contar para a Gari, que vestia amarelo queimado, naquele horário tão forte do meio-dia, de calor, do sol. Ela começou a dizer que tinha sonhado com seu esposo, porque ela era viúva, e que ele veio em sonho dizer para ela que estava tudo bem, que ele estava num lugar do além, e que ele estava olhando por ela, mas que ela tinha que voltar a viver. Ela precisava voltar a viver. Ela precisava sentir novamente o sabor da vida.
porque apesar de ter 65 anos, ela ainda podia usufruir da vida, de tudo, com muito mais intensidade. E como toda boa cristã, quando acordou pela manhã, resolveu ir ao cemitério, levar flores e velas, porque ela acreditou que a fala do esposo dela estava querendo dizer que estava pedindo flor e vela no seu túmulo. Por isso ela foi até lá. Porém, ela explicou que riu quando viu a lagarta verde, sobre o túmulo do marido, porque quando ele estava vivo, ele costumava assustá-la usando lagartas verdes. Ele as deixava em cima da mesa de jantar, da casa, da sala, ele deixava sobre o balcão da cozinha e às vezes até sobre a cama do casal no quarto. Porém, depois que ela se assustava, ele retirava e os dois riam muito, e ele sempre dizia a ela que jamais ele a deixaria, ele sempre a defenderia, acontecesse o que acontecesse. Mas o tempo, a idade e os problemas de saúde o levaram. E ela ficou. E a moça a ajudou. E como ela a ajudou, retirando a lagarta verde de cima do túmulo, a senhora distinta começou a rir e depois chorou. Porque ela sentiu a presença do marido dela ali, naquele momento, daquele sol quente. E ele fumando, ouvindo a história da Gari, fumando muito, olhou para suas velas, elas estavam se desfazendo pelo calor, pela quentura, pelo horário. Então a Gari falou isso para ele. E para terminar ela disse, e agora eu conversei com o Senhor, porque eu vi que o Senhor precisava de uma orientação para acender suas velas, e vim aqui conversar com o Senhor. De qualquer forma, eu fico feliz por tê-lo ajudado, também ajudei aquela senhora, e agora eu vou me retirar e voltar para o meu trabalho. Fique em paz. E ele só balançou a cabeça, ele não falou mais nada, ele não pronunciou mais nenhuma palavra. Ele balançou a cabeça, acenou para ela, continuou fumando, olhando para suas velas, e de repente ele sentiu o calor do sol na pele dele, que ele não tinha sentido. E de repente ele viu que o sol naquele horário era uma luz muito forte que brilhava no céu. E ele continuou a fumar. E começou a caminhar. E ficou lembrando da senhora distinta, do guarda-sol preto, da moça Gari, vestida de amarelo queimado, da lagarta verde, das suas 8 velas, da sua depressão, fumando seus cigarros. Terminava um, acendia outro. Terminava um, acendia outro. Muito bem, eu sou Eros Divino, e esse aqui é o canal do professor Paulo Maués Correia, um canal que fala de literatura, cultura, arte e educação. Espero que tenham gostado dessa crônica, uma crônica de cemitério. Até a próxima!